Cada um de nós que veio até aqui no caminho tem uma obrigação para com o mundo. Essa obrigação é abrir nossa consciência continuamente até recebermos o Espírito de Deus, até que ele seja solto dentro de nós, até que ele tome conta de nossa vida e nos liberte do senso de autopreservação e nos eleve, se possível, até o caminho revelado por Cristo Jesus de dar a nossa vida para que outra pessoa possa viver. Não é tomar a vida de outra pessoa para que possamos viver, ou pegar a propriedade de outra pessoa para que possamos prosperar. Damos nossa vida para que os outros possam viver. Nem você, nem eu. Em nosso estado humano de consciência temos a capacidade de ser tão nobres. Portanto, não vivamos em um mundo de fantasia, acreditando que isso é o que faríamos, porque, por nós mesmos, não o faríamos e nem poderíamos. Se chegar o momento em que o faremos, ou quando o fizermos, tenhamos a certeza de que, a partir daquele momento, recebemos a ordenação do Espírito e não estamos mais fazendo isso por nós mesmos, mas fazendo por todas as coisas por meio do Cristo, até mesmo o sacrifício da individualidade pessoal. Há um espírito no homem, e esse espírito está tanto no homem mais maligno quanto no homem mais humanamente bom. Mas esse espírito deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Desperta, levanta, pega a tua cama e anda. João 5,8. Essa influência espiritual é uma influência adormecida, que deve ser despertada, e apesar de toda a ajuda que possamos receber, a maior responsabilidade recai sobre nós mesmos, para nos levarmos ao ponto de convicção em que desejamos ser espiritualmente íntegros, que desejamos viver nossa vida pela graça de Deus e não pelo senso pessoal. Na medida em que chegamos a esse ponto, nosso professor aparece, a consciência divina que se manifesta em algum indivíduo, em algum lugar deste lado do véu ou do outro, nos alcança e somos libertados. O mais importante princípio da revelação do caminho infinito é a consciência, essa infinita consciência divina que forma a si mesma como ser individual, como minha consciência individual e sua consciência individual, não uma parte dela, mas toda ela. A maioria das pessoas aprendeu que o homem começa de uma semente, e elas foram levadas a acreditar que não há nada muito espiritual sobre toda a ideia de concepção e nascimento. Elas pensaram na criação como um ato de homem e mulher, sobre o qual há sempre alguma sensação de erro oculta, e no sentido de criação, há sempre algo errado, porque isso significa que elas estão aceitando o homem como criador. Mas o homem é não um criador, e a crença de que ele é um criador é que deu origem à ideia de que o homem caiu em pecado e em iniquidade. A verdade é que a atividade de criação começa com o derramamento do Espírito de Deus na consciência individual como o amor. O amor divino flui de sua consciência para sua mente e tangivelmente atrai a você, a sua própria companhia com quem você é um. Então a ideia de amor, união e unidade surgem como a criação da próxima geração. Não há nada pecaminoso, nada mal, nada finito, nada mortal sobre isso. Tudo tem seu começo na união consciente com Deus. Como não pode haver uma criação material porque Deus é o único Criador e Deus é Espírito, um senso material de criação foi aceito, e é daí que todo esse sentimento de pecado ou injustiça vem. Toda a experiência humana tem sua base no sentido material de um universo espiritual. O que é chamado de imoralidade e delinquência desta era tem sua base nesse mesmo sentido material, porque,
já que nossos jovens não foram ensinados a entender que seu primeiro dever, todo dia, é estabelecer sua consciência em unidade com a fonte, para que eles sejam animados durante todo dia e noite pelo Espírito, eles procuram satisfação no nível da mente e do corpo. Assim, eles são levados a todos os tipos de prazeres e passatempos, que eventualmente o mundo chama de pecado. Mas nada disso poderia acontecer se um indivíduo, ao acordar de manhã, percebesse: Deus é Espírito, e esse Espírito é a consciência que anima meu ser. Esse é o Espírito de Deus que permeia minha alma, mente e corpo, e me sustenta com suas criações. Com tal percepção a cada manhã, toda mente e corpo seriam dedicados a deixar o desdobramento espiritual acontecer durante todo o dia, para que mente e corpo sejam conduzidos na direção correta. Um sentido material da criação espiritual levou a um sentido material de suprimento, e por causa disso, orações são proferidas a Deus pedindo comida, roupa, habitação e abastecimento, enquanto o princípio é que a terra está repleta da glória de Deus, quer ela apareça como legumes, frutas, peixes, pássaros ou outras coisas. Se, em vez de pensarmos que essa abundância tem que ser dividida, nós percebermos que, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Lucas 15:31. Então, em vez de olhar para as posses dos outros, desejando-as, nós viveríamos no entendimento de que, através da nossa consciência, temos acesso ao infinito. Este infinito vai derramar-se espiritualmente em nossa consciência, tomar forma em nossa mente e depois aparecer externamente como que é chamado de força material. Um ser humano está vivendo completamente no sentido material do mundo, mas ele não está vivendo em um mundo material, porque ele não existe. Tudo o que existe é o espírito e a criação do espírito, sobre o qual a raça humana mantém um conceito materialista. Esta é a experiência do filho pródigo que se afastou da casa do pai, onde tudo era dele por direito divino. Ele saiu para um mundo de limitação, acreditando que ele poderia criar um império próprio. Por um tempo, tais impérios floresceram, impérios nacionais e impérios familiares, mas nenhum deles jamais foi permanente. Se algum deles tivesse sido permanente, agora os descendentes de poderosos e implacáveis governantes do passado provavelmente possuiriam todo o mundo. Na modernidade, as famílias de alguns dos nossos gigantes financeiros e industriais que construíram impérios comerciais eventualmente possuem e controlam nações inteiras. Mas todo o poder e acúmulo de recursos materiais sempre quebram, porque há algo inerente à situação que provoca isso. Emerson explicou isso desta maneira: os dados de Deus são sempre lançados, e quando a arrogância torna-se muito arrogante, o império desmorona sob seus pés. O que devemos entender é que Deus aparece como homem espiritual, mas nós, agora, estamos envolvidos num conceito materialista de Deus e do homem. Comecemos pela criação e nascimento, para que possamos ver que o homem não evolui de uma semente. O homem, isto é, o ser individual, tem seu começo na consciência de Deus, expressando-se como amor, alegria, beleza e verdade. Tudo isso entra na mente como o que chamamos de amor, atraindo o homem para a mulher, e essa união capacita a atividade espiritual de Deus a se formar através da mente como amor e através do corpo como uma semente. E ainda devemos reconhecer que houve uma época em que não havia semente e, portanto, havia apenas a consciência de Deus. Por meio da consciência individual, expressando-se como mente e corpo, a geração seguinte é produzida à imagem e semelhança de Deus, com as características e a natureza de Deus. A criança herda até o nome de Deus,
e eventualmente se conhece como eu e se chama Eu, que é o nome do Pai. Quando as crianças aprendem que Deus é realmente seu Pai e que Deus lhes deu seu nome de Eu, de modo que tudo que Eu, o Pai, tem, Eu, o Filho, tem. Elas crescem sem um sentido materialista. Eles se desenvolvem e amadurecem mostrando a glória que tinham no princípio com Deus, conhecendo somente Deus como seu Pai, professor, apoiador, fornecedor, conhecendo apenas a natureza infinita do bem espiritual e aprendendo a deixar isto tomar forma. Então, não haverá pessoas nascidas para serem artistas, fazendo contabilidade para a vida, ou contadores tentando ser artistas, ou pessoas nascidas para serem gênios criativos trabalhando em uma fábrica. Por causa da união consciente com Deus, o destino de cada pessoa se cumprirá, e cada um se cumprirá conforme foi planejado no princípio, na mente de Deus. Uma vez que você entenda que Deus é o autor de toda a criação, você saberá que Deus tem uma parte para cada personagem em seu livro e para cada ator em sua obra. Deus deu a cada um o seu próprio destino, mas a menos que uma pessoa seja ensinada a dirigir-se a cada dia em busca de orientação e direção, ela não saberá qual é o seu destino e estará vivendo em um sentido materialista da vida, onde terá de prover a si mesma. Foi o sentido materialista da vida que produziu a lei da hereditariedade. A única lei da hereditariedade que existe, no entanto, é a lei da herança divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestes. Materialisticamente, há quantidade e há qualidade, mas espiritualmente existe a totalidade. Espiritualmente existe unidade. Espiritualmente existe Deus, a consciência, e isso não pode ser dividido ou separado de si mesmo. A totalidade é dada ao Filho, e não uma fração dela. Se você olha para a vida materialisticamente, você não pode entender isso, porque desse ponto de vista você vê apenas divisão e separação. Que o infinito pode ser infinito e ao mesmo tempo individual é incompreensível para a maioria das pessoas. Feche os olhos e perceba que você não está sozinho dentro do seu próprio ser. No silêncio que reina em seu interior, você tem acesso ao infinito. Eu, infinito, fico à porta da sua consciência e bato. Você deve abrir a porta da sua consciência e pedir-lhe que entre. Então, você tem acesso à totalidade e está em união direta com ela. A mente de Deus é agora sua mente. Todo ser de Deus está se derramando dentro e através de sua consciência individual. Mas, como há centenas de outras pessoas lendo este livro que estão abrindo a porta de sua consciência para o infinito, você pode ver que elas também têm acesso ao mesmo infinito, aquele infinito ao qual Jesus teve acesso quando disse: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Deus é Espírito, e esse Espírito está se derramando como sua consciência, tomando forma na mente como sua atividade. Você pode estar agarrado a algum grande ideal de beleza, e em seguida, dentro de momentos, suas mãos começam a trabalhar com um lápis, uma caneta ou um pincel. E essa beleza espiritual que entrou em sua alma agora se expressa em sua mente e sai por suas mãos em forma tangível. Mas é o Espírito de Deus, que é agora o seu espírito, que entrou na sua mente como forma tangível e agora surge como uma coisa concreta. Cada palavra que flui da mente de Deus em sua mente é o que você vive, porque toma forma na mente e então se exterioriza, como que chamamos forma material. O homem deve aprender a ouvir a voz pequena e silenciosa, até que ele realmente receba a orientação divina interna. Depois ele é conduzido de um modo ou de outro através de uma ideia na mente,
e pelo trabalho de suas mãos, para a externalização de tudo o que é necessário em sua existência. O Mestre muito tentou ensinar a natureza espiritual de Deus e da criação aos seus discípulos e ouvintes. Ele tentou fazê-los entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4:4. Porque o Mestre tentou afastar o homem de depender de carne e pão. Porque ele demonstrou que não se deve tentar transformar pedras em comida, mesmo que se tenha essa habilidade. Porque aquilo faria do homem um criador, um provedor. Mas o homem é destinado a viver integramente na consciência do Espírito e deixá-lo cumprir o milagre da graça. Se você for além do sentido material, que exorta-o a ser prático porque você deve ter dinheiro, comida e roupas, você começará a experimentar algo maravilhoso. Liberte-se desse sentido material em que você nasceu. Não, não, não. Espiritualmente eu posso entender o fato de que Deus é Espírito, e portanto minha necessidade é somente Deus ou Espírito. Tendo Deus ou o Espírito, todas essas coisas são adicionadas para mim. Eu serei prático com o produto final dos meus trabalhos, o dinheiro ou a propriedade que entra em minhas mãos, o negócio ou a profissão que se desdobra. Eu vou ser prático com isso e sem desperdício, mas eu não serei prático em acreditar que eu mesmo estou vivendo em um mundo material e devo fazer algo de natureza material para trazer o meu próprio desdobramento de suprimento, de ideias e de casa. Claro, vou trabalhar, e mais duro do que nunca, mas será o ímpeto do Espírito me guiando. Manhã, tarde e noite, deve haver um retorno para dentro, para a sua percepção de que eu tenho acesso ao infinito de Deus, que Deus é Espírito, e seu Espírito me inunda, seu amor, sua graça, sua paz. Minha paz eu vos dou. João 14:27. E neste momento de contemplação, eu recebo. Alimentado pela palavra de Deus, eu agora volto para quaisquer tarefas humanas que me forem dadas a fazer hoje, sem me preocupar com o que eu devo fazer no próximo ano, mas seguindo todas as instruções que hoje me foram dadas. Quando você começa a perceber isso, a natureza de sua vida humana muda. Alguma coisa começa a se desdobrar em sua consciência, que também amplia sua experiência e leva para novas direções. Como Deus é infinito, o desdobramento continua ocorrendo cada vez mais. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre você e você é ordenado e está mostrando sua graça de uma forma ou de outra, isso nunca é estático, sempre há estágios progressivos e avançados. Eventualmente, você estará elevado tão alto em consciência que você estará funcionando praticamente sem o corpo. Tudo ocorre na alma, na consciência, e o corpo desempenha uma parte cada vez menor. Não se surpreenda se um dia você der um passo e descobrir que não é mais você andando na Terra, mas agora você vive dentro e fora da consciência. Seus amigos e parentes dirão: ele adormeceu, mas não é isso que aconteceu. Assim como você superou seu corpo infantil, seu corpo de juventude e seu corpo de maturidade, então eventualmente você supera a forma humana inteira. Não tem mais necessidade disso e depois continua nas formas superiores de vida, onde você opera dos bastidores. Seres humanos, deixados a si mesmos, apenas continuariam sendo seres humanos. Não haveria progresso. O que eles são hoje, acordariam sendo amanhã, e o que eles são amanhã, acordariam sendo depois de amanhã. Ano após ano, continuariam vivendo pelo sentido materialista da vida. Felizmente, cada um, em alguma experiência de vida, descobre que seu pensamento se afasta das dores e dos prazeres do sentido material e começa a procurar algo de uma natureza superior.
para cada um de nós, individualmente, surge um momento em que essa aspiração ocorre. E eu quero que você saiba que, por trás dessa cena visível, aqueles que atingiram a consciência de um Moisés, de um Elias, um Isaías, um Jesus, um João, um Paulo ou um Buda ainda vivem. Eles nunca morreram, nem nos deixaram morrer fora de sua consciência. O mesmo Espírito que os levou a ensinar e curar enquanto estavam na Terra, ainda os anima a curar e ensinar a partir de sua presente elevação da consciência. E eles podem nos alcançar tão prontamente quanto eles o faziam, quando eles andavam pelo mundo. Quando eles estavam aqui na Terra, seria necessário irmos para a região onde eles atuavam, para podermos receber a sua graça. Mas isso não é mais necessário agora, porque eles transcenderam a crença do tempo e espaço, que é outro aspecto do sentido material. Enquanto você viver no sentido material, você é limitado. Quanto mais sábio você se torna em como viver, como comer e como manter a mente ativa, tanto mais tempo você viverá humanamente. Mas, uma vez que você comece a abrir sua consciência para o Espírito de Deus, você vai adicionar ainda mais anos, ainda que esses anos não devam ser o critério da vida. O simples fato de viver 80 ou 90 anos não deve ser considerado de muito grande significado. Primeiro de tudo, a menos que esses anos sejam alcançados com saúde, harmonia e com o pleno uso de todas as faculdades, isso não é uma conquista, como acontece com muitas pessoas. Não é necessariamente a quantidade de anos que determina a natureza espiritual da vida. Jesus viveu provavelmente apenas 33 anos de idade e fez a transição, e a maioria dos seus discípulos não alcançou idade avançada. Então os anos não podem ser fator determinante em quão espiritual uma pessoa é. O fator determinante é quão rapidamente ela se desenvolve, com que rapidez ela amadurece espiritualmente, para que ela possa cumprir esta fase particular de experiência e ir para o que deve estar mais além. A Páscoa lembra você para voltar sua atenção para o tempo além desta experiência terrena, não com medo, não com pavor disso, e nem mesmo com pesar e tristeza por aqueles que deixam este plano. Enfrente essa experiência do ponto de vista da ressurreição e ascensão. A verdade é que você não morre, você é meramente ressuscitado do túmulo da mente e do corpo, para ascender para o reino da vida da alma, vivendo em Deus, vivendo na consciência. Pelo ato da morte, você não se torna melhor do que você agora é, nem pior. Você permanece no estado de consciência que você está agora. Alguma evidência da verdade disto pode ser colhida de experimentos da prática do espiritismo, isto é, a capacidade de fazer contato com aqueles que já se foram. Pelo que temos conhecimento, os contatos feitos com aqueles que deixaram este plano revelaram o mesmo estado de consciência que tinham antes da transição. Quaisquer que fossem os seus interesses na Terra, assim seus interesses permaneceram. Portanto, se alguém entrar em contato com você depois de ter feito a transição, ele provavelmente falará da mesma forma com você como faria se fosse visível como forma. Não estariam em estado de consciência nem mais alto e nem mais baixo, exceto aqueles que já estão bem longe no caminho espiritual e avançariam ainda mais pelo ato da passagem. Aqueles que atingiram uma medida de consciência quadridimensional, alguma medida de sua maestria aqui, como os mestres do mundo, vão imediatamente para o que é seu estado original de consciência quadridimensional. Ninguém poderia fazer contato com aqueles que estão nesse nível espiritual, a menos que ele mesmo tivesse atingido em alguma medida esse nível. Aí sim, ele estaria em contato com essa consciência.
O que o mundo chama de morte é apenas preparar o estágio para ascender fora do sentido materialista da mente do corpo. Eu posso conceber que uma pessoa poderia sim se elevar na consciência acima do senso materialista de tempo e da limitação material, para viver mesmo em carne e osso indefinidamente, se houvesse algum propósito para essa experiência. Por que não? É apenas uma questão de entender a natureza do corpo. No entanto, se você acredita que a semente é o começo do homem, então é concebível que você acredite que há um fim para aquilo que veio da semente material. Mas quando você começa a perceber que algo precedeu a semente, que a própria semente é uma emanação de algo não material, a infinidade da vida é revelada. Comece a ver que Deus funciona como consciência individual, enchendo-a de vida, verdade, amor, graça, com o espírito de partilha e com o espírito de comunhão. Então, você saberá por que há uma atração do homem para a mulher e mulher para homem, cada um para encontrar a si mesmo, e que tudo o que se segue é apenas o amor que Deus plantou em suas almas, tomando forma em mente e corpo, então trazendo o homem à imagem e semelhança de Deus. Os pais deveriam estar conscientes desta verdade silenciosamente, não apenas antes da concepção, durante a gravidez e após o nascimento, mas então, tão rapidamente quanto a criança possa aprendê-la, levar a criança a períodos durante o dia para receber a graça e proteção de Deus. À medida em que essa experiência se multiplica, gradualmente um povo totalmente novo será trazido à face da terra, um povo que não estará mais sob a lei, mas sobre a graça. Então será revelado que o homem está na terra para que Deus seja glorificado, que seu reino seja o reino terrestre e o reino terreno seja o seu reino, pois ambos devem ser apenas um.